Bom dia, irmãos, graça e paz. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia de festa. Nosso Deus é bom. Quero, nessa oportunidade, antes de iniciar a mensagem, agradecer a Deus pela vida da irmã que estava ministrando o culto. Ontem à noite estive pregando e um dos textos que o Senhor me usou para declarar à igreja foi exatamente o texto que foi lido aqui na palavra devocional em Isaías capítulo 12. E fiquei muito feliz porque, de fato, o Senhor tinha algo a falar com a igreja, mas não apenas com a igreja. Ele queria falar comigo também. Amém. Então, estou muito feliz. Estou muito feliz. Eu quero parabenizar esse grupo tão querido, tão lindo, das Mulheres em Missão, né? Que Deus as abençoe, que o Senhor continue protegendo, guardando a vida de cada uma de vocês, fortalecendo, para que vocês possam continuar essa jornada e esse trabalho tão importante para o reino de Deus. Sinta-se importante. Amém. Num mundo onde as pessoas elas são muitas vezes levadas a entender que são de menor importância, como se a nossa vida fosse de menor importância. Mas eu quero dizer a você, você é muito importante para o reino. Você é muito importante para o Senhor. Lucas capítulo 10, é o texto desta manhã, em Lucas capítulo 10, verso de número 38, não haveria outro texto, o tema é esse. Lucas capítulo 10, verso de número 38, conta a história de Marta e de Maria. Lucas capítulo 10, verso de número 38. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe só, ou me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia! O tema desta manhã é Mulheres aos pés de Jesus. E eu começo essa mensagem a partir do tema mesmo. O tema fala sobre mulheres. O tema, a frase do tema, mulheres aos pés de Jesus. Esse é o personagem principal do nosso tema, mulheres. O tema, ele apresenta um grupo que está em destaque, apesar de aqui hoje também termos a cooperação dos homens. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas o grupo que está em destaque nesta manhã é o grupo das mulheres. Mas não apenas qualquer mulher. Porque veja, nessa rua passarão ao longo deste dia, ou pelo menos dessa manhã em que estamos aqui, muitas mulheres. Mas nem todas as mulheres que passarão pela porta da igreja fazem parte do grupo que está em destaque no tema que Deus colocou ao coração dos pastores dessa igreja, ou da liderança das mulheres dessa igreja. Porque o grupo que está em destaque aqui não são quaisquer mulheres, mas são mulheres que estão próximas de Deus. Então nós não falaremos aqui nesta manhã de maneira mais à luz, de maneira principal, sobre as mulheres que estão distantes, mas falaremos sobre os impactos de caminhar perto de Deus. O que faz uma mulher que está perto de Deus viver?
O que pode gerar de impacto na vida de um servo de Deus a proximidade com o Senhor? É sobre isso que falaremos. Não sobre as questões distantes, mas as que estão em humildade diante do Senhor, as que estão rendidas diante de Deus, as que estão vivendo em aprendizado constante com o Senhor, as que não entenderam que já podem se levantar da cadeira para viver, porque entenderam que a vida com Jesus é uma vida de constante aprendizado. Nós que vivemos a vida de maneira secular, entendemos que um dia, para aquelas que não gostam tanto, o estudo vai acabar, para outras não. Algumas aqui entendem que precisam passar a vida inteira estudando, a depender da sua profissão, você vai ter que passar a vida toda sentada, estudando, se aperfeiçoando, entendendo as novas tecnologias, as novas leis que chegam, as novas informações a respeito do seu nicho. Isso daí faz parte. Mas para algumas o estudo vai terminar talvez ali na pós-graduação, talvez no primeiro grau, talvez no segundo grau, e algumas pessoas entenderão que o ensino acaba. Mas para nós que andamos com Jesus, nós entendemos que o ensino é para sempre. Enquanto estivermos aqui, enquanto caminharmos com Deus, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, o nosso lugar é de aprendizes, o nosso lugar é de aquele que está para ser iluminado, o nosso lugar é sempre de ter um pouco menos de luz. Talvez já fomos iluminados, não estamos em completo escuro, mas o nosso Deus tem sempre uma luz nova para derramar sobre as nossas vidas. Ele sempre tem algo para nos iluminar, Ele sempre tem algo para nos dar. E nessa manhã, meu querido, minha querida, você pode ter chegado aqui dizendo: eu não tenho a iluminação correta para a solução dessa situação, eu não tenho a iluminação correta para o destaque, para a mudança dessa situação, mas há um Deus que é a luz do mundo, e esse Deus iluminará os teus passos e a tua mente para dar a você o melhor caminho, a melhor orientação. No tema, Cristo está no lugar que Ele deve estar. Isso é a maravilha da igreja. A igreja sempre vai colocar Cristo no lugar que Ele deve estar. Então o lugar de Jesus é no centro. E Cristo nesse sistema está no centro. Esse é o lugar de Jesus na vida de todo aquele que serve a Deus. Na antiguidade, no Antigo Testamento, toda vez que o povo de Israel, que estava transitando, que estava peregrinando pelo deserto, quando Deus fazia parar a sua nuvem ou a sua coluna, e eles acampavam-se, no centro do acampamento estava o tabernáculo de Deus, indicando qual era o lugar de Deus na vida do povo de Israel. O lugar de Deus é no centro, porque toda vez que nós olharmos para o ponto fixo aonde está Deus, porque sabemos aonde Ele está, Deus terá para nós uma resposta ajustada à nossa necessidade. Deus é o teu alvo. É isso que o apóstolo Paulo declarou. Não que eu tenha alcançado, não alcancei coisa alguma, mas uma coisa eu faço, e mulheres em missão precisam entender algo que o apóstolo Paulo entendeu, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de nós, nós prosseguimos para o alvo. Nós temos um prêmio, e esse prêmio não está no passado, esse prêmio está em Jesus. Jesus é o alvo da tua vida e da tua história. Jesus está no centro. Alguém que quer permanecer aos pés de Jesus precisa abrir mão e renunciar das coisas que estão no passado. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que milita, se ele quer militar, primeiro ele tem que militar legitimamente, ou seja, dentro das bases pré-fixadas pelo Senhor. E segundo, ele tem que estar desembaraçado. O embaraço nos atrapalha de descer. O problema do embaraço não é nem seguir.
Às vezes o problema do embaraço é descer. Porque a depender de onde você estiver preso, você não vai conseguir descer para estar aos pés do Senhor. Estar aos pés do Senhor fala sobre dependência. E a depender do embaraço, você pode estar dependendo de tudo, menos de Deus. Estar aos pés do Senhor fala sobre submissão ao Senhor. E a depender do embaraço, você pode estar hoje submisso a muitas coisas e não a Deus. Então, por isso, nós precisamos estar atentos. Foi essa mensagem de apóstolo Paulo para Timóteo. Timóteo, preste atenção, você não pode estar embaraçado. E a vida, irmãos, que nós levamos, todos nós que estamos aqui, é uma vida que dá muito caminho e aso para o embaraço. O inimigo das nossas almas quer nos embaraçar da hora que nós acordamos à hora que nós vamos dormir. Ele quer embaraçar você, porque quanto mais embaraçado você estiver, mais distante da vontade de Deus você vai estar. E quanto mais distante de Deus, mais propício aos ataques do maligno você estará. Então, esse Cristo que é o nosso alvo, ele não é um Deus qualquer. Ele se apresenta na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 6, como aquele que é o pão da vida, como o alimento que nos nutre para que possamos continuar a jornada. Se você quer estar bem nutrido, você precisa se alimentar de Deus. Se você quer dar os próximos passos para chegar aonde o teu coração já viu, porque em fé, algumas pessoas que estão aqui já viram para onde Deus quer levar você, a sua casa e a sua família, mas para chegar lá você não pode estar nutrido das suas emoções, você não pode estar nutrido das coisas que você vê. Uma coisa é certa: quem anda por fé não se envolve com aquilo que vê. Quem anda por fé não para por aquilo que enxerga. Se você deseja chegar aonde Deus quer te levar, você vai ter que abrir mão do domínio dos seus olhos, porque os seus olhos querem dominar você. Os seus olhos, aquilo que você vê, a realidade do seu lar, a realidade da sua empresa, a realidade do seu trabalho, a realidade dos seus vizinhos, essa realidade quer dominar a tua mente e quer esmagar você, quer esmagar a tua fé. Mas nessa manhã, Deus nos convida a abrir mão de todo o domínio que vem do natural e seguir em direção ao domínio que vem do alto, ao domínio do eterno, ao domínio do Senhor. Deixe Deus dominar a tua mente, deixe Deus dominar os teus passos, deixe Deus dominar as tuas mãos, deixe Deus dominar os teus rins, as tuas emoções, as tuas entranhas. Deixe Deus te dominar. Aleluia, aleluia. É o alimento, é a palavra que entra em nós, que vai subjugando as nossas emoções, que vai colocando medo no seu devido lugar, que vai colocando angústia no seu devido lugar, que vai colocando os sofrimentos no seu devido lugar, que vai colocando no devido lugar aquela sua incapacidade de entender que a identidade que você tem é a identidade que Deus te deu e que Ele não precisa de outra identidade para te abençoar. Ele não precisa de outra identidade para dar a você o caminho que Ele projetou para a tua vida. Aleluia. É o alimento que vai colocando as coisas no lugar. Aleluia. É por isso, irmãos, que o inimigo das nossas almas quer promover em nós raquitismo espiritual. Há muitos anos atrás, Deus falou essa frase no meu coração pregando: raquitismo espiritual. Que coisa terrível. É alguém que, assim como a ideia do raquitismo natural, uma pessoa que está já em estado de inanição, ela não consegue comer, ela não come. Então ela vai perdendo as forças. Assim também é a vida do cristão. O inimigo, irmãos, há anos atrás ele trabalhava para tirar as pessoas da igreja. Hoje ele não faz mais isso, não. Hoje ele deixa as pessoas dentro da igreja e simplesmente só as pessoas não oram e não leem a palavra. É sobre isso. Se entendeu em algum momento da história
que bastava vir ao templo e ouvir uma mensagem de 40 minutos, de 30 minutos. Irmãos, hoje em dia as pessoas não querem ouvir nem a palavra de 40 minutos, as pessoas querem ouvir uma mensagem de 10 minutos. É verdade. A gente está vivendo um tempo muito diferente daquele da igreja primitiva, onde os homens ouviam mensagens de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, e eles não tinham vontade de sair da presença do Senhor, porque eles entendiam que a presença do Senhor era aquilo que alimentava as suas vidas. Eles entendiam que era a presença do Senhor que livrava eles do domínio de Roma e de todos os outros domínios da história. Nenhum domínio se submetia, nenhum domínio se arremetia ao domínio maior que era o domínio de Deus. Vivemos nesse tempo, irmãos, e a palavra de Deus, que é o pão da vida, precisa estar em nós. Ele é a esperança da glória. Esse é o Deus que é o nosso alvo. E se você chegou aqui sem esperança, se você chegou aqui angustiado, se você chegou aqui desanimado, se você chegou aqui pensando que é o fim da tua história, o Cristo que nós declaramos como nosso amado Senhor, Ele é a esperança da sua glória. Ele é a esperança da glória. Você pode chorar, você pode ter medo, você pode não entender nada, mas Ele é a esperança. É com Ele, é nele que todas as coisas serão mudadas. Ele é o Cordeiro da vida, Ele é a proteção da nossa história, tudo está nele. E Lucas, irmãos, é o autor desse texto que lemos. Olha só que coisa linda. E aí entro no texto. Lucas é o autor dessa história. Lucas é um historiador, ele não é como Mateus, que era um cobrador de impostos e que andou com Jesus e que está escrevendo com a intenção de alcançar os judeus e uma comunidade que está sendo perseguida. Não é isso. Lucas é um historiador e diz o início do texto, lá no capítulo 1, que ele vai escrever para que se assegure a certeza das coisas. Porque tem uma verdade, irmãos, ninguém consegue estar aos pés do Senhor cheio de dúvidas. A dúvida faz uma pessoa levantar. A dúvida faz a gente trazer Agar para dentro de casa, quando na realidade quem deveria estar no começo da história, no fim da história, no meio da história, sempre foi Sarai. É verdade. A dúvida faz a gente sair do lugar da promessa. A dúvida faz a gente abandonar o lugar do ensino. E o nosso coração não pode estar cheio de dúvidas. Eu costumo dizer, porque eu falei para a pastora, eu comecei pregando para crianças, então eu sou meio alegórica. Eu costumo dizer que a dúvida é como uma visita que chega quase em cima do horário de culto no domingo. Ela não foi convidada. Está na hora de sair para o culto. Ela entra na sua casa. Ela vai até no seu quarto. Se deixar, deita na tua cama. Abre a sua geladeira, pega aquele pedaço de pudim que você escondeu de todo mundo para comer depois. Abre a tua Coca-Cola e bebe. A dúvida é assim. É verdade. Você escondeu. E olha, quando eu falo do pudim, todo mundo entende esse mistério. Esse mistério é um mistério que não é para todos, mas que todo mundo entende. A gente de vez em quando esconde coisas para comer depois. Mas a dúvida come tudo, a dúvida leva tudo, até aquilo que escondemos como o mais precioso. E nós declaramos aqui por meio desse louvor que Jesus é o que temos de mais precioso. Mas a dúvida, ela vai esvanecendo, apagando a preciosidade que é Cristo. Ela vai fazendo a gente olhar para Jesus e se perguntar, será que é mesmo? Será que é desse jeito mesmo? Eu não estou vendo nada acontecendo. Será que a gente vai chegar nesse lugar mesmo? Será que essa promessa vai se cumprir mesmo? Eu não estou vendo o coração desse menino mudando, eu não estou vendo o coração dessa menina mudando, esse marido não muda, essa esposa não muda. Parece que eu vou para o trabalho e as situações se tornam cada vez mais angustiantes ao invés de melhorar. Eu estou orando e parece que tudo se torna mais angustiante. Olha como a dúvida vai tomando conta dos espaços do nosso coração, e quando a gente vê a fé que deveria reinar no nosso coração, ela já não reina mais, mas é a dúvida que está colocando a coroa. Mas o nosso Deus, irmãos, quando Ele chega, Ele faz na minha vida e na sua vida como Ele fez na vida de Maria Madalena. E entenda, por favor, a comparação.
Assim como aquela mulher estava cheia de espíritos malignos que dominavam a sua vida e que tinham a coroa da sua história sobre a cabeça. Mas quando Jesus se aproximou dela, quando Jesus chegou perto dela, diz a palavra que aquela mulher, ela se prostra aos pés do Senhor, quando Ele a liberta da possessão desses espíritos malignos. Então a presença de Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se torna uma dominação e sempre será maior do que a de todos os nossos opositores. Olha, nessa manhã o Senhor me trouxe lá de São João de Meriti para dizer que algumas coroas sairão da cabeça da dúvida, sairão da cabeça do medo, sairão da cabeça da angústia, sairão da cabeça daquilo que está fazendo enfraquecer a tua fé e irão para o lugar devido, que é sobre a cabeça do nosso Senhor Jesus, porque Ele é quem reina na tua vida e nenhuma outra dominação e nenhum outro dominador reinará sobre a tua história. A tua casa só tem um dono e o dono é Jesus. A tua vida só tem um dono e o dono é Jesus. A tua família só tem um dono e o dono é Jesus. As tuas finanças só tem um dono e o dono é Jesus. As tuas emoções só tem um dono e o dono é Jesus. Jesus é Jesus. Lucas escreve, irmãos, com a intenção de pregar esse evangelho universal. De todos, ele é o que mais aponta a figura feminina. Ele fala sobre mulheres. E se você parar para refletir, os textos que falam, 2 textos que falam sobre mulheres aos pés de Jesus, os 3 ou 4 estão aqui. Nós temos a figura da pecadora que ungiu os pés de Jesus em Lucas capítulo 7, nos versos de número 36 aos versos de número 50. Nós temos a figura de Maria Madalena no capítulo 8, logo no início dos versos. Nós temos a figura da mulher do fluxo de sangue, que está no capítulo de número 8, nos versos de número 40 e seguinte. Na verdade, seria dos versos de número 43 e seguinte. E nós temos a figura de Marta e Maria. Como é que pode Lucas, sendo um historiador, ser tão atento a essa figura feminina que não está de pé, mas uma figura feminina que está prostrada diante de Deus? Por que ele está apontando tanto às mulheres? Talvez seja porque, ao ouvir as histórias, ele não consegue compreender como fariseus que conheciam a lei e que, se conheciam a lei, conheciam a Deus, não conseguem se prostrar, mas mulheres que não estavam basicamente nos ambientes de ensino, que recebiam o ensino por meio de seus pais, essas, ao olharem a Jesus, conseguiam entender que ele era o Messias, que ele era aquele de quem os profetas falaram desde a antiguidade. O coração daquelas mulheres se quebrantavam diante do Senhor. A simples presença, o nome de Jesus. Tem uma mulher que está saindo do lugar onde ela vivia, da sua residência habitual, fraca, angustiada, cheia de temores, de medos, ciente de que a qualquer momento ela poderia ser apedrejada, com um fluxo de sangue se esvaindo. Irmãos, pelo amor de Deus. Mas aquela mulher, ela não vê Jesus, ela ouve falar do nome de Jesus, e isso promove nela uma transformação tão incrível que tira o medo da morte, que tira o medo do julgamento, que tira o medo daquilo que pode acontecer, o medo do inesperado. Essa mulher não sabe o que ela vai encontrar na rua, mas ela não quer saber, porque o nome de Jesus agigantou a fé que está dentro do coração dela. Ei, minha irmã, eu não sei quais são os julgamentos que você está experimentando, eu não sei, mas o nome de Jesus lança todos eles ao chão. Eu não sei se você tem medo do inesperado, eu não sei se você está com medo e agora como é que vai ser, eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que Jesus já está lá, eu sei que Jesus já está cuidando de tudo. Ele está cuidando
Então, cronologicamente, porque dos evangelistas ele é o mais cronológico. Cronologicamente, eu estou olhando, procurando o relógio. Porque eu falo demais. Não, porque eu falo demais. Ai, amém. É de propósito. Então, cronologicamente, de todos, ele é o mais cronológico. E ele vai falando aqui, irmãos, a respeito dos fatos. E ele fala sobre a missão dos 70. Ele fala sobre a parábola do bom samaritano. E ele fala sobre essa figura de Jesus sendo testado. Cristo está sendo testado. Ele está sendo testado o tempo todo. Em especial em Jerusalém, ele vai ser testado o tempo todo. Ele não vai encontrar esse acolhimento, esse amor, esse abraço, em especial na terra onde ele deveria ser mais abraçado. Porque Jerusalém deveria, e quando eu falo Jerusalém, eu falo dos escribas, eu falo dos fariseus, eu falo dos saduceus, dos doutores da lei. Esses deveriam olhar para Jesus e dizer, finalmente ele chegou. O Rei dos Reis está no nosso meio. Mas aqueles homens que conheciam tanto a respeito da lei e que se diziam tão próximos de Deus, não conseguiram reconhecer ou se sentiram ameaçados. E aí me entenda no que vou dizer. Eles olham para Jesus e eles começam sim a perceber, sim, Jesus, esse Jesus, ele é o Messias, mas ele não está se apresentando como todos aguardavam. Então a presença de Jesus gera ameaça para aqueles homens, e toda pessoa que se sente ameaçada, ela vai ou fugir ou ela vai contrapor o outro. A ameaça produz isso. Toda vez que Jesus chega na vida da Aline, e por favor me entenda, isso não estava anotado aqui. Toda vez que Jesus chega na vida da Aline e ele ameaça as fortalezas que eu construí aqui com as minhas próprias mãos, eu vou fugir de Jesus. Toda vez que a presença de Jesus ameaçar aquilo que eu já conheço, eu vou fugir de Jesus. Porque o que eu já conheço, eu tenho dificuldade de abandonar. Irmãos, andar por fé não é tão simples assim. Deixar as certezas para ir em direção ao que Cristo está declarando para você não é tão fácil assim. É por isso que ele nunca pediu que confiássemos em nós. Porque ele sabe que nós vamos nos sentir ameaçados e vamos fugir. Ele sempre diz, confie no Espírito. Porque o Espírito de Deus é que vai fazer você fugir, não, ele vai fazer você alçar voos em direção à presença de Deus. Eu sei que talvez Deus está tirando você de um lugar conhecido, de uma história conhecida, das suas organizações, daquilo que estava tão bonitinho. De vez em quando Deus faz isso na nossa vida, né? Tá tudo tão bonitinho, tá tudo tão certinho, Senhor. Já tá tudo tão ajeitadinho. E você vê o seu castelo de cartas se destruindo diante dos seus olhos. E você olha e você diz, meu Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor está deixando isso? E Deus está dizendo para mim e para você por meio da sua palavra, eu não estou fazendo mal a você. Eu só estou tirando você daquilo que você já conhece para levar você para aquilo que eu conheço. Porque o que eu conheço a respeito da sua vida é muito melhor do que o que você conhece. A palavra diz, eu bem sei os planos que tenho ao vosso respeito, não são planos para o teu mal, não. Deus está dizendo, não precisa levantar dos meus pés por medo do que eu estou fazendo na tua vida. Eu sei o que eu estou fazendo. Os meus planos para a tua vida são planos para te levar para o bem e não para o mal. Não para o mal, nunca para o mal. Jesus está sendo rejeitado, isso está aqui em João, no capítulo 7, nos versos de número 1 a 9. Jesus vai em segredo para Jerusalém, irmãos, e lá ele é contraposto, e seus irmãos estão rejeitando ele. Está todo mundo rejeitando. Ele vai em direção a Pérea, e a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você que ele sai de uma cidade em direção a Jerusalém, e ele passa numa aldeia. Cidades, irmãos, fala sobre muitos habitantes, sobre muros, sobre proteção. Mas ele vai para uma aldeia, um vilarejo. A aldeia não tem muros, a aldeia não tem proteção. Mas Jesus não está procurando se proteger de nada. Jesus sabe, ele sabe,
que está muito próximo do tempo dele ascender aos céus. Está muito perto do tempo de se cumprir aquilo que Deus determinou. Então Jesus tem um alvo, uma intenção. Qual? Continuar ensinando aos seus discípulos. E ele vai para a casa de 3 amigos. Parece uma história que não faz sentido, mas de vez em quando a gente tem que procurar casa de amigo. Porque nem sempre a gente suporta ser reprimido, ser humilhado, ser escanteado o tempo todo. Tem horas que é Betânia para onde a gente precisa ir. Todos nós precisamos ter uma Betânia, irmãos. Eu fiquei muito feliz que quando eu cheguei aqui, a irmã que estava na direção da escola bíblica dominical, eu estava falando, e o meu irmão também. A igreja precisa ser esse lugar de acolhimento. Você precisa se sentir pertencente e se sentir seguro para declarar o que você sente aqui, como alguns irmãos disseram abertamente. Eu tenho vivido momentos frágeis nas minhas emoções, não há problema nenhum em dizer isso, irmãos. Hoje, louvado seja o nome do Senhor, que nós podemos dizer isso. Quando eu tinha 21 anos, eu tinha tudo o que eu gostaria na época. Depois de viver uma situação muito delicada na minha vida pessoal, ter uma menina nos braços e ter sido abandonada às vésperas do meu casamento. Irmãos, eu fui acometida de uma depressão muito grande. Naquela época a gente não podia falar isso na igreja. E eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, tá certo? Não tem. Por quê? Porque isso é verdade, a gente tem que ter problema em falar mentira. Eu atentei, mesmo sendo cristã, contra a minha própria vida. Sabe por que eu gosto de falar isso? Principalmente em cultos de mulheres e jovens. Porque tem muita gente onde o inimigo lança essas coisas na mente. Tem muita gente que, às vezes, por causa do desespero, pensa a mesma coisa que eu pensei. Só que nunca vai ter coragem de chegar diante do seu líder para poder pedir ajuda. E vai cometer o mesmo erro que eu cometi. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia meu tio não foi trabalhar e o próprio Deus enviou o resgate para me retirar daquela situação. O que eu teria perdido se eu naquele dia tivesse concluído o que estava no meu coração em cima de uma passarela? Eu não teria conhecido meu esposo Wallace, que é o amor da minha vida e que cuida de mim. Eu não teria tido Luquinhas, que com ele eu já vivi muitas experiências que foram difíceis, é verdade. Meu filho, até os 3 anos, internou 4 vezes, ficou entre a vida e a morte 2 vezes, mas eu nunca conheceria o Deus que eu sirvo de verdade sem ter tido Lucas na minha história. Eu não teria me formado no curso de Direito, que era o meu sonho. Eu não teria vivido tantas experiências dentro da advocacia, que era o meu sonho. Teriam sido abortados todos os meus sonhos. Eu não teria visto a minha filha se casar, a minha netinha Radassa nascer. Quantas coisas eu teria perdido se naquele dia o Senhor não tivesse enviado alguém. Então, já que hoje se falou sobre esse tema, eu peço vênia com a liberdade da vida para dizer: se você está se sentindo esgotado, se as suas forças estão se esvaindo, Betânia, você está nela. E o Senhor aqui, casa de amigo, aonde você pode abrir o teu coração, sentar em paz e dizer: hoje eu não estou bem. Porque igreja é isso, irmãos. Igreja não é lugar pra gente entrar bonito e sair bonito, não. Igreja é lugar onde de vez em quando, se o seu rímel não for do melhor, você vai sair daqui igual um panda. É verdade. Glória a Deus. Porque aqui é lugar de se orar, aqui é lugar de falar com teu Deus, é a casa do teu Senhor. Aqui é lugar de amigo. Glória a Deus. Ah, isso é utopia, pastora. Não é não. Não é não. A gente tem que parar com essa história de dizer que as coisas de Deus são utopia. Não é. Jesus está na casa de amigos. E eu já estou olhando para o fim, porque eu não sei quanto tempo eu estou pregando e eu tenho potencial para falar demais. Você já percebeu? Marta, que era a mulher mais velha da casa, ela está fazendo o que se espera dela. Todo mundo gosta de bater em Marta, né? Mas Marta está fazendo o que se espera dela.
A responsabilidade do sucesso e do fracasso, dessa apresentação, desse acolhimento do lar, cabe a Marta. Ela é a mulher mais velha. Então, o que é a questão aqui? Marta está cheia de preocupação porque ela está se perguntando aquilo que muitas pessoas se perguntam: o que pensarão de mim se eu não servir o meu Senhor da melhor forma? Muitas vezes a gente não está servindo a Deus, irmãos, porque a gente está servindo a Ele porque deseja. A gente está servindo a Deus porque a gente está se perguntando: se eu não servir da melhor forma, o que vão pensar de mim? Jesus não está preocupado com o que fazemos para impressionar as pessoas. Mas Jesus deseja que façamos o nosso melhor para agradar a Ele. E você leu o texto comigo? Lucas capítulo 10. Olha o que diz o texto. No verso de número 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também, é sinal de que essa casa não estão apenas presentes Jesus, Marta, Maria e talvez Lázaro. Não, os discípulos estão presentes. Então, presta atenção no cenário. Jesus chega na casa e usa, como sempre, a oportunidade da segurança do lar de Marta e Maria para continuar ensinando aos seus apóstolos. Então, os discípulos mais próximos, porque aqui, irmãos, não estão os 70. Aqui não estão todos os discípulos. Aqui estão os 12, os mais próximos. Que oportunidade incrível é essa? Maria olha para aquilo e ela fala: eu não vou perder essa oportunidade, não. Eu vou perder. Jesus está dando ensino que ele não daria, porque Jesus faz isso, ele fez isso. Ele selecionou o bloco de ensino. Houve ensino que foi para os 12, mas aconteceu momentos em que ele ensinou apenas aos 3 mais próximos: Pedro, Tiago e João. Então, Maria está olhando para aquilo e ela está dizendo: eu não vou perder essa oportunidade. Jesus, ele trouxe os seus mais próximos para o meu lar. Ele os assentou aos seus pés. E ele está dando um ensino que é para íntimos. E, irmãos, estar assentado aos pés de Jesus fala sobre identidade. E se você reconhece a sua identidade e a sua filiação, toda vez que você perceber a oportunidade para estar aos pés de Jesus, você não vai abrir mão dela. Você não vai abrir mão, não vai, de maneira nenhuma, porque é proximidade, é sobre proximidade que está se falando aqui. Então Deus está nos fazendo um convite para, a partir desta data, a partir desse tempo, ser ainda mais próximo dele, estar ainda mais perto dele, nos aproximarmos ainda um pouco mais dele. Por quê? Porque Deus ainda tem muito para dar, se você estiver disponível para receber. Amém. Maria entende, talvez essa oportunidade não se repita. E de fato, a Bíblia nos afirma, não se repetiu. Não se repetiu. Maria está entendendo, fazer comida eu posso fazer todo dia. Limpar a bandeja, limpar a vasilha eu posso limpar todo dia. Mas se assentar aos pés de Jesus para receber o que ele está derramando sobre a casa nesse dia, isso eu só posso fazer hoje. Então Maria não vai perder a oportunidade. E nós não podemos perder a oportunidade, irmãos. Não podemos perder a oportunidade. O inimigo das nossas almas quer que você venha para a igreja, se assente aqui com a mente cheia de temas. E quem tem TDAH entende bem disso, né? Oração de quem tem TDAH é um desafio. Porque começa orando, pedindo: Senhor, liberta o meu filho, daqui a pouco vem: meu Deus, por que eu tenho que pagar isso? Senhor, não lavei a louça. Não, peraí, calma, eu estava orando. Aí volta para a oração: Senhor, liberta, cura. Meu Deus, olha como estava aquela pessoa, você viu no culto, conversando consigo mesmo. É uma loucura.
Mas isso não é só para quem tem TDAH. Você que não tem também vive a mesma história. O inimigo quer que a nossa mente esteja cheia de temas, porque quanto mais temas estiverem aqui, menos atentaremos para o tema central do culto, que é Jesus. A presença de Jesus está aqui nessa manhã, irmãos, e essa oportunidade, esse evento não vai se repetir. Eu posso voltar amanhã aqui vestindo a mesma roupa, mesmo sapato, com o mesmo caderno, com a mesma blusa, você com a mesma roupa, usando o mesmo perfume, mas a palavra vai ser diferente, porque o nosso Deus faz assim, é uma porção diferente para cada dia, assim como hoje Ele derrama uma porção sobre a tua vida de cura, assim como hoje Ele derrama uma porção sobre a sua vida de restauração, assim como hoje Ele derrama uma porção sobre o teu coração de renovo, porque tem renovo de Deus para a tua vida nessa manhã. Aleluia! Aleluia! Maria se assenta, e ao se assentar ela está dando uma declaração silenciosa, e nós precisamos aprender a declarar coisas silenciosamente para Deus. Quando ela se senta, ela está fazendo aquilo que você faz quando está numa sala de aula, que nós aprendemos quando éramos crianças. Quando nós chegamos numa sala de aula, a figura de autoridade é o professor. E ao nos assentar, nós estamos sob o domínio desse professor. Nós podemos cooperar, nós podemos trazer o que entendemos, nós podemos trazer as nossas vivências. É lógico, isso faz parte. Mas o controle está na figura de autoridade. Então Maria está nesse momento sentada dizendo: a inquietação do meu coração não está me controlando. O que está me controlando hoje é Jesus. Amém. Irmãos, eu não conheço, eu nunca vim nessa rua, quem dirá nessa igreja. Eu nunca entrei aqui. Eu nunca vim aqui. Estive aqui perto uma vez só, a trabalho. Até falei com o motorista que me trouxe. Eu não conheço você, eu não sei da sua história, eu não sei o que você vive. Mas se você veio a esta casa, a esta igreja, sendo dominado pela inquietação do seu coração, Deus está declarando por meio da sua palavra: siga o modelo de Maria. Você não pode mudar absolutamente nada da história que você trouxe aqui. Você trouxe na sua bolsa, na sua mochila, na sua carteira, uma história que você não pode mudar. Que você já fez força para mudar, que você já usou estratégias para mudar, que você já esgotou tudo que você tinha e sabia para tentar mudar e não mudou. Mas o Deus que você serve, Ele tem ensino para você. Ele vai dar força para você escalar quando for necessário. Ele vai dar palavras ajustadas como uma fruta numa bandeja de prata para você saber a hora de falar e o momento de dar ponto final. Porque às vezes nós começamos falando coisas de Deus e terminamos falando coisas das nossas emoções. O Senhor te dará domínio próprio para que você não fale mais do que deve. Amém. Porque uma palavra ajustada, uma frase ajustada, irmãos, dominada pelo Espírito, ela faz muito mais barulho do que 3 horas de falação das nossas emoções. Amém. Ele mostrará a você, assim como Ele mostrou a todas essas mulheres. Uma mulher pecadora, e eu termino aqui, que tudo que possuía de mais valioso, eu não quero entrar aqui na seara de como ela conseguiu esse dinheiro, porque a Bíblia nem fala sobre qual era o tipo de pecado que ela cometia. A gente tem a tendência, eu costumo dizer, que o evangélico, de vez em quando, ele é mais católico do que o católico. Porque a gente tem a mania de querer entender que pecados são só os veniais, pecados para a morte. Então, pecado é adultério, pecado é fornicação, pecado é só isso.
Mas falar mentira, fazer fofoca, fazer intriga, gerar divisão, tudo isso também é pecado. Então a Bíblia não vai dizer, e nem mesmo quem estuda sobre o tema vai chegar a um consenso de qual o pecado que aquela mulher cometia. Mas é fato. Se você quiser entender que ela era uma mulher que cometia, que vivia na prática da prostituição, isso é uma escolha pessoal. Mas é fato, aquela mulher tinha um dinheiro e ela pôde comprar algo que era precioso. Mas o que ela tinha de mais precioso, ela decidiu derramar aos pés de Jesus. O que eu acho mais incrível na história dessa mulher pecadora é que ela não está preocupada em ver o rosto de Jesus. E num tempo onde não haviam redes sociais, como saber quem é ele à mesa? Mas ele não estava no lugar, preste bem atenção. O fariseu não o colocou em um lugar de honra. Ele estava sentado à mesa como todos os demais. Mas aquela mulher não errou o pé de Jesus. Ela sabia exatamente onde derramar aquilo que ela tinha de precioso. Você já entendeu, né? De vez em quando a gente está derramando o que temos de mais precioso na vida daquele que nem é Jesus. E estamos querendo ter os mesmos resultados que a mulher pecadora teve derramando o que temos de mais precioso na vida daquele que não é Jesus. O Deus da sua vida só é um, Jesus. Amém. Os nossos filhos amamos, mas eles não são deuses. O nosso casamento, louvado seja o nome do Senhor, mas ele não é um Deus. O nosso trabalho, aleluia para você que trabalha, mas ele não é um Deus. Tudo que você tem de mais precioso nessa vida se torna infinitamente menor diante do Deus que você serve. Então reconheça o lugar certo de derramar o que você tem de mais precioso. Amém. Se você deseja ter os mesmos resultados que aquela mulher teve. Amém. Aos pés de Jesus, uma mulher que tinha um fluxo de sangue recebeu cura. 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 Rendida aos pés de Jesus. Depois de gastar tudo que tinha, irmãos. Ela gastou tudo que tinha. Coisa bonita, né? Porque as mulheres não tinham posses. E é provável que ela entrou ali quando era uma menina ainda. Que menina é essa que tem posse? Eu amo esse texto porque eu vejo que alguém acreditou junto com ela e investiu tudo que tinha na cura daquela mulher. Sabe por quê? Porque assim como ela queria se ver fora daquele ambiente onde apenas os impuros estavam, do lado de fora tinha alguém que também queria ver ela fora daquele lugar. Eu quero crer, irmãos, em nome de Jesus, que Deus levantará pessoas que investirá, ainda que não financeiramente, mas que investirá em oração, em joelho, em pagamento de preço pela sua vida. Amém. Alguém que vai acreditar junto com você, você lá, aprisionado, e a pessoa talvez livre, mas ela vai acreditar como você. O que essa pessoa que estava fora fazia e podia fazer era só investir financeiramente. E chegou uma hora que esse investimento acabou. Mas ela podia fazer mais. Ela podia ir até Jesus. E você pode fazer mais. Você pode ir mais perto de Jesus. Porque a virtude que aquela mulher experimentou no seu corpo, ninguém mais naquela multidão experimentou. Todos ali estavam tocando em Jesus. Todos ali estavam perto de Jesus. E poderiam ter experimentado milagres, ou você vai ser poético a acreditar que todas as pessoas que estavam perto de Jesus, nenhuma delas estava enferma. Certamente haviam muitos enfermos ali. Muitos. Mas só ela recebeu a cura. E por quê? Por quê? Porque quando as forças se esgotaram, quando ela já não tinha mais esperança, quando se aproximar de Jesus parecia impossível, ela usou o que tinha. Ela não estava próxima das mãos. E todo mundo pensa que vai receber bênção se tocar nas mãos de Deus e se buscar as mãos de Deus. Ela estava próxima dos pés. E se aproximando dos pés de Jesus, prostrada. Diz a história que ela tocou nas franjas da roupa de Jesus. Na orla, como diz o texto. E ela foi curada.
A história daquela mulher mudou não por causa das mãos, mas por causa dos pés. Humildade, submissão, adoração, entrega. Temas que não dão like na rede social. Se você viver uma vida assim, não espere aprovação, não espere multidão, não espere palmas, não espere like, mas espere milagre. Amém. Porque todos que se aproximaram de Jesus e dos pés dele viveram um milagre e experimentaram um novo tempo. E eu termino essa mensagem dizendo aquilo que foi dito na palavra devocional. Grite, se alegre, porque é sobre isso que fala aquele texto. O Filho de Deus veio habitar entre nós. Amém. E na presença do Espírito Santo ele habita em você. Amém. E você pode andar perto dele, sem medo, sem vergonha, dele destruir os seus castelos de carta. Não tenha medo não. Quando ele desfaz os seus castelos de carta, ele reconstrói castelos fortes, vivos e cheios de esperança.